Sejam muito bem-vindos ao canal Alquimista da Bolsa. Para quem não me conhece, eu sou Osmar Santos e estou mais uma vez aqui para conversar com vocês dos acontecimentos da Bolsa que passaram essa semana e as perspectivas futuras. A semana que passou foi uma semana marcada por muita volatilidade e uma certa tendência de baixa, porque no início da semana havia muita preocupação do que iria acontecer na quarta-feira, onde tem a reunião do Banco Central americano, o Fed, e também tinha o nosso Copom, o Comitê de Políticas Monetárias, o que seria decidido. Então, nos Estados Unidos, o Fed decidiu a manutenção das taxas de juros na faixa de 0 a 0,25, um fato altamente esperado. Mas, no bojo da comunicação, das análises, do que apareceu, de que a preocupação com a inflação está se elevando e a perspectiva é que o aumento da taxa de juros ocorra antes de 2023, como originalmente era esperado. Isso gerou um certo estresse nos mercados internacionais, com uma queda na Bolsa na quinta-feira, e como o presidente do Banco Central americano, do Fed, foi a público falar que não é bem assim, é uma perspectiva, mas é uma coisa passageira, e talvez os juros só voltem a aumentar mesmo em setembro de 2023, o mercado na sexta-feira deu uma melhorada, uma estabilizada. Aqui no Brasil, a decisão do Copom também já era esperada, mas pela alta. A nossa Selic passou de 3,5% para 4,25%. O que teve de novidade, o que pegou alguns de surpresa, foi já o comunicado dizendo que provavelmente teremos mais um aumento de 0,75% ou talvez até de 1%. Ou seja, para a reunião de agosto, a nossa Selic deve bater 5%. Bom, essa notícia aliada à decisão do Fed fez com que a Bolsa caísse na quinta-feira. Mas alguns aspectos positivos do mercado interno fizeram com que essas perdas foram um pouco recuperadas na sexta-feira. Primeiro, passou no Senado a medida provisória para privatização da Eletrobras. Isso foi muito bem visto pelo mercado, porque além de ser uma privatização que é algo que o mercado gosta, mostrou um poder de negociação e mostrou que o governo tem força para aprovar outras medidas, outras privatizações e outras reformulações outras reformulações de leis que o mercado espera. Além disso, ficou claro que os estrangeiros começaram a aportar e vir cada vez mais forte aplicando no nosso mercado, não só pela perspectiva de que nossa bolsa está barata, muito barata em dólar, ainda não chegou aos patamares antes a crise da Covid, como também para aproveitar o aumento da taxa de juros. E o setor altamente beneficiado por o aumento da Selic, sem dúvida, são os bancos. E eles já começaram a subir, a tendência é que subam cada vez mais. E o mercado de construção civil, que geralmente responde negativamente com o aumento da taxa de juros, ele tem uma diferença de que não deve sentir muito, primeiro, porque 4,25 ou até mesmo 5 para o padrão dos brasileiros é uma taxa de juros bastante baixa. E além disso, com a possibilidade da abertura da economia, das pessoas circulando com o crescimento da vacinação, apesar de já termos mais de 500 mil mortos, eles têm as perspectivas e se espera que com as pessoas na rua, o consumo de compra de imóveis
aumente quando a pessoa puder ir nos estandes, ver os imóveis, se apresentar e analisar. Então a perspectiva também não é negativa. E fica sempre outras empresas que possam ser privatizadas, sempre sinalizam com uma ideia de alta, que alguns investidores querem antecipar esses movimentos. Então é esperado que Banco do Brasil suba, que Petrobras suba e outras empresas que possam vir a ser privatizadas. Bom, a perspectiva, como eu já venho falando, das próximas semanas é de alta. E como eu sempre falo, uma alta até 150 mil pontos, mas não quer dizer que não vamos ter esse zigue-zague ascendente. Sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho. Então eu vejo como essa próxima semana pode se iniciar mais uma perna de alta antes de uma nova realização. Fiquem com a gente, vocês já sabem, todo domingo falando sobre o mercado. Quarta, 20h20, apresentando um conteúdo didático para aumentar o aprendizado e conhecimento de vocês. E todos os dias no Instagram, falando de pontos, curiosidades, tudo que acontece de bom e de ruim no mercado. Fique com a gente, tenha uma boa semana e faça bons trades.